Queiram assentar-se, por gentileza, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu quero dar uma pequenina mensagem para vocês. Quero pedir a atenção de vocês para que eu vou falar, porque é fundamental isso aqui. Na tradição da igreja, nós também comemoramos hoje São Nicolau. São Nicolau é o nosso famoso Papai Noel, que o comércio nos roubou. Então hoje quem vê o Papai Noel nunca vai lembrar que é um antigo bispo da igreja, que é São Nicolau. Mas enfim, uma história linda do século IV, São Nicolau. O Evangelho, gente, fala conosco. E o Evangelho nos mostra o centro de toda a nossa fé. Primeiramente, esse Evangelho tem duas partes. A primeira parte do Evangelho mostra Jesus fazendo sinais do Messias, curando, olha que bonito. Numerosas multidões aproximaram-se dele. E aqui o mais bonito de tudo, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Eu quero colocar hoje aos pés de Jesus os diáconos que estão aqui no presbitério. Quero colocar aos pés de Jesus a vida de cada um de vocês. E quero pedir a vocês todos que tenhamos nós coragem de colocar aos pés de Jesus toda a nossa vida. O fim do ano, o cansaço, tudo que possa acontecer em nós colocarmos aos pés de Jesus. O profeta Isaías, ele já tinha prefigurado que nos tempos do Messias, olha que bonito, gente, os aleijados andariam, os cegos veriam, os mudos falariam. E olha que bonito, com Jesus, este tempo chegou. Chegou o tempo do Messias, que é a realização de todos esses sinais messiânicos predito pelo profeta Isaías. Mas para mim, um texto de Isaías que mais me chama a atenção é Isaías capítulo 25, versículo 8, que a nossa irmã leu para nós tão bonito. Olha que bonito, gente. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo sobre este monte santo. Olha que bonito. O Apocalipse de São João pega esse texto, capítulo 2, versículo 4, e fala: Ele, o Senhor ressuscitado, enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Já não haverá mais dor, e a morte será vencida no tempo final, no dia da glória, no dia do julgamento. E olha que bonito, é o mesmo texto de Isaías, capítulo 25, versículo 8, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. O Senhor dos exércitos. E aqui vem a segunda parte da missa de hoje. Olha que bonito. O Senhor dos exércitos dará naquele monte santo para todos os povos um banquete. Um banquete. Nós cristãos, que conhecemos um pouquinho a Bíblia, nós cremos que o céu é comparado a um banquete, onde cada um de nós temos o seu lugar reservado. Um banquete. E olha que bonito. Este banquete, ele é prefigurado. Jesus deixou na terra uma prefiguração para este banquete, que é a Eucaristia. A segunda parte do Evangelho, ele vai falar para nós. Eles estavam ali naquele deserto,
e estavam 3 dias com Jesus. E Jesus olhou para aquele povo e teve compaixão. Ô gente, nós cristãos precisamos ser no mundo outros Cristos, e que também olhemos para as pessoas com compaixão. Será que a gente entende isso? Não olhar para o outro julgando, mas olhar para o outro com compaixão. Como deveria ser o olhar do cristão? O mesmo olhar de Jesus. Ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Vamos pedir a Deus essa graça para nós também, que nós possamos olhar para os outros e ter compaixão. O Papa Francisco fala que nós precisamos voltar a ter lágrimas nos olhos, sentir a dor do outro, olhar para aquele que sofre e sofrer junto com o outro. Isso é ter compaixão. Então ele pede: aqui alguém tem alguma coisa para comer? Olha que bonito, o milagre da multiplicação. Não é que Jesus vai fazer uma mágica, não. Alguém tem alguma coisa para comer? E ali alguém tinha no meio da multidão 7 pães. 7 significa a plenitude. É bonito que nos evangelhos conta-se 6 vezes a multiplicação dos pães. A 7ª multiplicação dos pães é a última ceia, onde ele vai multiplicar o pão da vida até o dia de hoje. 7, plenamente, para todos os povos da terra, o banquete do reino. 6 vezes conta-se a multiplicação. E um detalhe final que eu termino essa breve reflexão é que ele, olha que bonito, gente, na multiplicação dos pães, ele tomou o pão, abençoou, deu graças, né? A gente fala em grego, eucaristeu. Ele deu graças, ele partiu, e ele deu para os discípulos darem aos povos. Ele mesmo poderia ter dado, não. Ele conta com os discípulos. E agora eu queria dar uma palavra a vocês, caríssimos diáconos. Aqui estão representados os diáconos da nossa diocese. O diácono Carlos chegou agora. E todos vocês que estão no presbitério. O diaconato começa no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos escolheram homens sábios, cheios do Espírito Santo, que se destacavam, e impuseram-lhes as mãos. E a igreja faz isso há 2000 anos, a imposição das mãos. O diácono é colocado na igreja para servir a palavra, o altar e a caridade. 3 serviços faz o diácono: a palavra, o altar e a caridade. Queridos diáconos, Jesus hoje fala para vocês. Olha que bonito. Jesus toma o pão, abençoa, parte e dá. E ele deu aos discípulos para que desse à multidão. Hoje, queridos diáconos, Jesus dá o pão da vida na mão de vocês, para que vocês distribuam o pão da vida no coração de todos os fiéis. Deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Esta é a função do diácono: distribuir o pão da palavra, e o pão da Eucaristia, e o pão do amor a todos aqueles que eles forem designados. Se nós, queridos irmãos, principalmente os ministros ordenados da igreja, servirmos a Deus como Cristo serviu, como Maria serviu. Cristo foi servo,
Filipenses capítulo 2, versículo 6. Não fez alarde da sua condição divina, mas inclinou-se, humilhou-se, colocou-se na condição de servo. Maria disse para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor. O diácono, o padre, o bispo, nós somos servos do povo de Deus. Não é patrão, não é melhor, não é cargo, não é posto, não é privilégio. Não, é serviço sagrado da ordem. Pois bem, se os diáconos servem a Deus na palavra, na Eucaristia e no amor e na caridade, olha que bonito. O Senhor dos Exércitos dará para vocês, diáconos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Neste Monte Santo é o banquete do reino, é o banquete da casa de Deus. Santo Agostinho fala: desta mesa de peregrinos passamos ao banquete celeste. E eu quero desejar, e com isso eu concluo essa minha breve reflexão, quero desejar aos senhores diáconos que no altar servem a Deus durante a vida. Nós vamos padecer, vamos ser humilhados, vamos sofrer. Claro, não vamos ser melhores do que o mestre. Se o mestre padeceu, nós também vamos. Mas eu desejo a vocês, diáconos, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. A nossa salmista, que cantou para nós tão bonito. Parabéns, viu? Que voz linda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E esta é a nossa fé. Se servimos ao Senhor com alegria nesta terra, diz a palavra, Ele mesmo nos servirá na glória do céu. E é Ele que vai servir para nós o banquete do reino. Aqui na terra, nós servimos Deus. Lá no céu, diz a palavra, Ele mesmo nos servirá. Partimos o pão, distribuímos o pão da vida, o pão da palavra e o pão do amor nos corações, para que, no final desta vida, o Senhor dos Exércitos dará para nós todos um banquete de ricas iguarias. Eu desejo a vocês, queridos diáconos, que o Senhor seja o pastor de vossas vidas, que não vos falte coisa alguma, pelos caminhos Ele vos leve a descansar, para as águas refrescantes vos encaminhem, e cada dia da vida, Deus restaure nossas forças. Que os diáconos cumpram a sua missão nesta terra, e depois desta terra, sejam servidos pelo próprio Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.